Como se conectar com a sabedoria infinita de Deus, do eu superior, do espírito, do universo ou qualquer nome que você queira dar. Nesse vídeo eu vou estar trazendo os 8 passos que são de extremamente necessidade você entender e absorver e integrar para que você consiga conectar com o eu superior e viver os próximos anos a partir da percepção dele. Por quê? As pessoas que não tiverem conectadas com a intuição, com o discernimento da sabedoria do espírito, não conseguirão ter paz nos próximos anos, porque com o avanço da inteligência artificial, da tecnologia, com a era da informação e também desinformação, se você não estiver conectado com a sua sabedoria, você vai estar extremamente confuso. Você não vai conseguir entender mais o que é verdade e o que não é. E se você não entender esse jogo da terceira dimensão, você vai ser literalmente afundado por ele. E isso é uma questão energética. É uma questão de continuar repetindo padrões condicionados, limitados, vindo da sua família e da sociedade. Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Que nós temos o nosso lado de eu inferior, que é o nosso ego, a nossa mente programada, para experienciar essa realidade física, mas nós também temos acesso à sabedoria do eu superior, à sabedoria infinita. Mas para a gente conseguir ter acesso à sabedoria infinita, nós precisamos primeiro entender a nossa mente, entender como que essa realidade foi, de uma certa forma, programada para que a gente viesse experienciar a dualidade, o caos, a polaridade, mas que agora o convite é de se relembrar. E esse convite se torna até uma decisão diária de olhar para você no dia a dia e se conectar com a intuição, se conectar com o eu superior. Veja bem, para a gente se conectar com uma pessoa, para aquela pessoa tornar o nosso amigo, ou para a gente conseguir ter conversas e diálogos mais profundos sobre a nossa vida com alguém, a gente precisa ter uma certa intimidade. E a mesma coisa acontece com a voz da intuição. Se você não pratica a escutar a voz da intuição, você não consegue ter o discernimento se ela é da intuição ou se ela não é. Você nem sequer, na verdade, consegue ouvir a voz da intuição se você não pratica no dia a dia essa comunicação, tá? Então, é importante que daqui para frente você entenda que o primeiro passo para você se conectar com o eu superior é entender as suas narrativas internas. Qual história você está se contando para você mesmo sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre o mundo ao seu redor, sobre as pessoas? Porque não tem lugar para caber sabedoria infinita do eu superior quando a gente está em narrativa limitada de escassez, de julgamento, de crítica, de braveza. Então, a primeira coisa que você precisa entender são as suas narrativas internas. Porque todo tipo de pensamento sobre você, sobre o outro e sobre o mundo está manifestando na sua realidade. E se você tem pensamentos de medo, de divisão, é isso que você vai continuar vivendo e co-criando nos próximos anos. Sendo que o convite já está aberto para todos. O holograma da quinta dimensão já está disponível para todos. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu explico para vocês como que é a atualização do holograma para a quinta dimensão. A segunda coisa que a gente tem que entender é: precisamos honrar a nossa história humana e honrar a nossa família. Não tem essa história de que a história da humanidade foi um erro, que a quinta dimensão é em outro lugar, que nós vamos para outro planeta, que o planeta Terra é um planeta prisão, que o planeta Terra é um planeta escola. Gente, corta essa narrativa, porque isso faz vocês de vítima da história ainda. Enquanto a gente não entender que a nossa matéria, a nossa carne, a vida humana, o planeta Terra é tão divino quanto a inteligência infinita divina, nós não conseguimos acessar a sabedoria. Você pode ver um monte de gente aí falando sobre o despertar da consciência, que falam que o planeta Terra é um planeta prisão, que falam que estamos sendo controlados, que nós fomos manipulados geneticamente. Tem diversas narrativas acontecendo aí ao mesmo tempo. Só que enquanto você não entender
que você é uma projeção do espírito em matéria e que uma parte importantíssima é honrar a sua história, honrar tudo o que aconteceu na sua vida, honrar os erros e acertos dos seus pais e da sua família, porque você está aqui hoje para quebrar os padrões inconscientes deles. Então, essa história também de ser vítima da história, vítima do passado, não dá mais para o eu superior. O eu superior, quando te projetou aqui, em diversos fractais de alma, sabia que você veio quebrar alguns padrões. E quando você entende isso, você consegue transmutar esses padrões com muito mais facilidade. Em vez de ficar sendo vítima da história, do que aconteceu com você, você honra as pessoas que passaram pela sua família, honra tudo que você aprendeu com elas, vê os padrões inconscientes, mas você deixa ir embora. Pare de ficar sendo vítima do que aconteceu com você e do que você fez de errado, talvez, no passado também. Você precisa se libertar disso. Honrar que você talvez não sabia melhor antes, que seus pais não sabiam melhor antes. O que importa é daqui para frente, tá? Outra coisa muito importante é o perdoar. Perdoar toda e qualquer pessoa que passou pela sua vida e que te feriu, que te deixou cicatrizes, que te abandonou, que te rejeitou, qualquer tipo de situação. Qualquer pessoa que passou por você e que te deixou alguma memória dolorida precisa ser perdoada. Não porque você está perdoando a pessoa. Você está perdoando a si mesmo por ter se machucado naquela situação. Veja bem, se você não tivesse feridas sobre aquilo, talvez o que aquela pessoa tivesse feito não estaria sendo uma razão para perdoar. Entenda também na repetição de padrões que vem da família, que vem da sua infância, que se hoje alguém te machuca, é porque está mexendo em uma ferida que está aberta de quando você era criança. Então, entender isso não porque, como eu falei, não é o outro que tem que ser perdoado, é você que tem que se dar a chance de libertar desse peso, dessa mágoa, dessa dor, tá certo? Por quê? Quando a gente vai entender a escala das vibrações, o perdão, o não perdão está aqui embaixo. Ou seja, se você não perdoa, se você tem mágoas, se você tem essas feridas e se permite continuar tendo essas memórias, o seu campo fica assim. Você não consegue acessar outras realidades, você fica preso literalmente só com o seu eu inferior repetindo padrões. E esses padrões vão continuar repetindo na sua vida até você começar a se questionar e até você se libertar dele. Mas o perdão não é uma coisa que a pessoa tem que saber que você perdoou, que você tem que ir lá pedir perdão, não é isso. São visualizações que você faz com aquela pessoa e com aquela situação para que a sua memória, os seus neurônios sejam reprogramados. A neuroplasticidade já explica hoje da nossa capacidade de construir novos neurônios, modificando assim as nossas memórias. E é isso que a gente tem que fazer quando nós temos alguma situação muito dolorida na nossa vida. A gente tem que dar um novo significado para essa situação, para que essa memória saia do nosso campo e que mais espaço venha para a gente ter acesso a mais informações. Senão, a gente continua repetindo o mesmo padrão de tempos em tempos, tá? O quarto passo é desintoxicar o corpo. Entender que o eu superior comunica com a gente através do entusiasmo. Essa comunicação, ela é neurológica e energética. A ciência fala que nós temos 3 cérebros no nosso corpo. O nosso cérebro, a nossa mente, né? O nosso cérebro físico, o nosso coração e o nosso intestino, que são nesses 3 locais que nós temos a maior quantidade de neurônios no nosso corpo. Um corpo que está intoxicado tem uma mente confusa, emoções desbalanceadas e principalmente o intestino sem conseguir receber os sinais do eu superior. O eu superior fala com a gente através dessa sinalização que são captadas pelos neurônios e pelo campo energético, através principalmente desses 3 órgãos que eu acabei de falar. Então, o que acontece? Se o corpo está intoxicado, o intestino não está perfeitamente funcionando bem, não significa não ir ao banheiro, significa que o excesso de toxinas no corpo faz com que o intestino não tenha funcionalidade para
a questão vibracional também, tá? Então não é só uma questão física, ela é vibracional. Então quando o nosso corpo está intoxicado, cheio de coisas aqui, né, que a gente vai colocando no corpo, e muitos também da indústria alimentícia, do que está no ar, o nosso corpo acaba perdendo essa sinalização com o eu superior, se a gente não sabe do que está acontecendo com a gente. Então, desintoxicar o corpo é muito importante. Eu falo sobre isso no movimento Cura do Caos da Cocriação, no módulo 4, como também tenho o jejum do cocriador, mas agora eu tenho um e-book que é Corpo, Mente e Espírito, onde eu apresento para vocês receitas naturais para desparasitar, como também hidratação de pele com produtos naturais, receitas energéticas e revigorantes, porque essa nossa conexão com a sabedoria de Deus, com a sabedoria do eu superior, está no nosso corpo. Porque o seu corpo é o templo, tá? E se a gente não sabe o que a gente está colocando no nosso corpo, a gente acaba bloqueando essas frequências com novas informações de chegar ao nosso corpo físico. E aí muitas pessoas adoecem por quê? Adoecem porque é falta de circulação da energia divina no nosso corpo físico. Então, a importância extrema da gente estar prestando atenção no que estamos colocando no nosso corpo, se a gente quer manter essa conexão com o eu superior, tá? Outra coisa muito importante é a descalcificação da glândula pineal. Nós temos uma glândula no nosso cérebro que é o portal entre o mundo físico e o espiritual. É o portal entre a mente e o subconsciente. E essa glândula, com o passar do tempo, principalmente por conta do flúor e excesso de flúor, ela está sendo calcificada. E aí nós perdemos essa conexão. Então essa glândula precisa ser descalcificada, não só prestando atenção do que estamos colocando no nosso corpo daqui para frente, mas também com intenção, com meditação para descalcificar. Por quê? Porque é ali com a glândula pineal sendo ativada que a nossa conexão com o eu superior se torna constante. Então vejam que são diferentes coisas que precisam estar acontecendo simultaneamente para que essa conexão ancore na sua realidade de uma vez por todas, tá? Outra coisa é reprogramar os centros energéticos, os chakras. Nós temos chakras no nosso corpo. Os básicos são 7, tá? Tô desenhando aqui de qualquer jeito, mas nós temos muito mais. Tá certo? Isso precisa ser reprogramado, porque quando a gente era criança, a gente chegou nesse plano, os nossos centros energéticos começaram a ser reprogramados por conta da informação da família, da sociedade, da informação que está no campo. Então, dependendo de você, quando era criança, o que você acreditou ser verdade e como você experienciou a sua infância, seus chakras começaram a ficar bloqueados, principalmente esses 3 aqui, que está relacionado a medo, a insegurança, a falta, a doença, tá? E aí hoje você continua repetindo isso porque você adotou isso como verdade, você se programou sendo essa a verdade para sua vida. Então, reprogramar esses centros energéticos, alinhando eles e reprogramando eles com novas informações voltadas ao eu superior, tá? Esses dias até me perguntaram se a reprogramação com o Ho'oponopono no fone de ouvido adiantaria. E eu acho até que não tem malefício nenhum. O Ho'oponopono pode até ajudar a reprogramar momentaneamente certos pensamentos, ajudar a pessoa a se sentir melhor também, mas ele não vai na raiz do problema, porque ele não é uma reprogramação para o eu superior, como também ele não é um alinhamento dos centros energéticos, não é uma descalcificação da glândula pineal, pode ser um pouco do perdoar, pode ser um pouco também de honrar a sua história, a sua família, mas o Ho'oponopono, ele vai trabalhar só até um nível, não é uma reprogramação para o eu superior, porque a gente tem que entender, como eu falei num outro vídeo também, no dia a dia, quais são as nossas ações no dia a dia, porque o eu superior é total autenticidade, é total limite, respeito. Então, a gente fica falando as frases do Ho'oponopono, tá tudo bem, pode ser uma prática excelente, como também a meditação é uma prática excelente, eu passo várias delas, porém, não adianta você sentar, fazer meditação, fazer respiração, fazer outras técnicas
e chegar no dia a dia você não souber expressar a sua verdade. O eu superior é pura expressão, autenticidade. Você ser um ser autêntico é mandatório para acessar o eu superior. Não tem como ser diferente, tá? Então, essa reprogramação dos centros energéticos vai permitir com que você alinhe os seus centros energéticos para que você seja expressivo, para que você seja autêntico, alinhando principalmente os centros energéticos aqui da garganta, como eu já falei em vídeos anteriores, tá? Outra coisa muito importante, o 7º passo que eu falo, olha, esse é o mais essencial de todos, por quê? Enquanto você não eliminar a distração, você não escuta o eu superior, porque a sua mente fica perdida com informações, excessos de informações, informações distorcidas, informações que não são nem reais, e você não consegue acessar. A sua mente fica conturbada, fica parecendo um mercado de peixe. Precisa eliminar distração e acalmar a mente. Não tem como acessar a sabedoria sutil do eu superior se você não acalmar a sua mente. Qualquer outra coisa que fale sobre isso não é verdade, porque não tem como você ter um discernimento dos pensamentos do eu superior e dos pensamentos do eu inferior se você não acalmar a mente. Primeiro você tem que entender como que a mente funciona. Quais são as vozes de cada um? E outra, acalmar a sua mente para você começar a ter o discernimento. Não tem outro caminho. O caminho do despertar, o caminho para cocriar, o caminho de acessar o eu superior, ele é individual, único e interno. Não tem escapatória, não tem rota mais fácil, não adianta. Ou você senta, se acalma e coloca a cabeça para se acalmar, a mente para se acalmar, ou você nunca vai acessar o eu superior. Estou sendo aqui muito clara. O barulho externo vai continuar na sua vida individual e você vai se afundar com o que está acontecendo nos próximos anos aqui, porque você não vai ter discernimento, tá? E outra coisa, o 8º passo, que também é essencial, hábitos de conexão. Precisa haver esses hábitos. Se você fica o tempo todo no celular, você vai para o trabalho, resolve as coisas da sua casa, resolve as coisas da família e você não decide se conectar com o eu superior, acalmando a mente, assistindo um vídeo informativo para você, lendo um livro que te ensine como fazer isso, você não consegue acessar. São os hábitos no seu dia a dia que vão estar fortalecendo essa conexão com o eu superior. Porque o despertar, ele acontece a nível físico, mental, emocional e energético. A princípio, você quer entender isso tudo mental. Mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, porque ele não é só mental. Ele passa pelo corpo, o despertar passa pelo corpo. O acesso ao eu superior, ele é físico, ele é um acesso de DNA, no DNA com a ativação do DNA cristalino. E isso precisa ser um processo, de uma certa forma, gradativo e progressivo, porque é muita energia, é muita informação, e o nosso corpo físico não está habituado a essa frequência. Então, precisa ser escolhas diárias de hábitos de meditação, respiração, acalmar a mente, para você começar a acessar aqui, que é de ilimitadas possibilidades para sua vida. De cocriação, de dinheiro, de abundância, de saúde, de equilíbrio. Porque o eu superior tem um mapa para você. E à medida que você se conecta com ele, ele desvenda o mapa para você. E você se alinha energeticamente, você se torna um magnético. Tudo vem para você, desde que você também tenha ações alinhadas naquela direção, o que eu já falo em outros vídeos também, que não é só ficar esperando, meditando, fazer um monte de ritual e achar que vai cair no seu colo. Não é assim. Estamos em um mundo material, precisamos fazer e ter ações alinhadas na direção que a gente quer manifestar, experienciar, cocriar. A mente, o eu inferior, é limitado. Só vai ver aquela limitada possibilidade e mais nenhuma outra. O eu superior, ele é expansivo. Ele quer te convidar a experienciar essa expansão, a se tornar maior,
a contribuir mais para a humanidade, a contribuir mais com os outros, na vida dos outros também. Mas você só consegue contribuir com o próximo uma vez que você já está completo consigo mesmo. Você só consegue servir genuinamente quando você já é a abundância. Aqui você vai querer trabalhar por dinheiro. Aqui você serve por genuinidade e amor. E o dinheiro é um reflexo. O dinheiro é um retorno natural. Dinheiro, abundância, é nosso direito de nascimento para a nossa experiência terrena. O que previne que isso chegue a gente é isso aqui. As nossas ideias, as nossas narrativas sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre dinheiro. Eu superior quer que você esteja expandindo, aprendendo, sendo curioso, mas ao mesmo tempo sendo você, sendo autêntico, sendo abundância, sem expectativa do que vai acontecer. E aí você atrai tudo da melhor forma possível. Eu tenho vivido isso na minha vida, eu tenho visto as minhas mentoradas viverem dessa forma também, à medida que elas passam pelos protocolos e acessam o eu superior, onde tudo acontece na vida como uma mágica. Só que não significa que o caminho seja fácil. Porque muitas vezes a gente tem que enfrentar os nossos medos. Muitas vezes a gente tem que ser corajoso para conseguir acessar a versão que o eu superior tem pra gente. A gente tem que sair da zona de conforto. E isso não é sempre gostoso. Só que se torna maravilhoso uma vez que a gente faz, que viu que deu certo e que a manifestação existe, a cocriação existe, mas você tem que se permitir a acessar isso. E inicialmente, para se permitir, você precisa passar por esses 8 passos. É de extrema necessidade. Eu superior e eu inferior, as narrativas do eu inferior não cabem energeticamente com o eu superior. Se você continua com os mesmos padrões de pensamentos e emoções, o eu superior não consegue ancorar no seu corpo. Então precisa limpar isso, precisa reprogramar isso. E como eu já falei em vários vídeos, a respiração é a forma mais rápida de estar ativando isso no seu corpo. Nós temos todas as informações que nós precisamos dentro do nosso DNA. Acesso ao eu superior também. No nosso DNA nós temos cristais. E esses cristais estão desativados em sua maioria. Esses cristais são as memórias. Quando a gente respira de forma consciente, as memórias começam a voltar. Só que aí são hábitos para reconexão. São hábitos que você escolhe ter todo dia. Por que as pessoas que fazem a respiração que eu tenho aqui em playlist sempre escrevem para mim e falam: nossa, eu senti maravilhosamente bem, nossa, eu até chorei, sinto o meu corpo formigar. Por quê? Porque isso é energia do eu superior, que é puro amor, que é uma energia que nós não estamos acostumados a sentir no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico está denso, cheio de informações das narrativas que a gente conta pra gente, que a sociedade contou pra gente, que a nossa família contou pra gente, cheio de rancor, com o corpo inteirinho intoxicado. À medida que a gente começa a passar por esse processo e trazer consciência para o nosso ser e escolher de forma consciente, a gente acessa isso aqui, a gente vira um ser ilimitado. E aí o que vai acontecer nos próximos anos não vai tocar a gente. Tem um versículo na Bíblia que fala: 1000 cairão ao seu lado, 1000 cairão do seu outro lado, mas nada te tocará. Mais ou menos assim. Isso significa o padrão vibracional. Isso significa que quem souber manter a vibração elevada e ser um mestre da própria vibração, o que vai acontecer no mundo aqui, nos próximos anos, não vai tocar você. Da mesma forma que não vai me tocar, porque eu estou co-criando a minha realidade com o eu superior. Mas você precisa se escolher todo dia, precisa sair do telefone, sair de informações, de medo. Porque senão você vai continuar aqui. E aí você não vai entender as narrativas que estão acontecendo pelo mundo, que são para te manter aqui, tá? Esses são os passos. Vocês conseguem, inclusive, fazer isso aqui sozinho. Pega um papel e uma caneta. Começa a colocar quais são as narrativas que você tem falado para você ultimamente, sobre você e o mundo. Do outro lado, coloca uma coluna, reprograma isso. Escreve uma carta para sua família, honrando a sua família, os seus pais.
perdoando o que não deu certo, parando de repetir os padrões deles. Escreva uma carta para todas as pessoas que te machucaram, liberando eles e liberando você energeticamente. Comece a olhar para você e para o seu corpo, o que você escolhe colocar no seu corpo. Faça práticas. Deve ter um monte aqui na internet, gratuitamente. Eu não sei, para falar a verdade. A única coisa que eu sempre fui informada é cuidado com frequência hertz gratuitas, porque às vezes falam que é uma coisa, mas não é. Então tenham cuidado. E aqui, eliminação de distração e hábitos de conexão, você mesmo pode fazer sozinho. Por isso que eu passei isso para vocês, porque vocês têm o poder de fazer sozinho. Da mesma forma que eu fiz sozinha, a partir de eu ser guiada pelo guia espiritual, que vocês já sabem da minha história. Se você não sabe, tá em playlists. Mas eu tive que ler, eu tive que estudar, eu tive que entender tudo isso para eu conseguir colocar isso em prática. E que é o que eu mostro para vocês no movimento Cura do Caos da Cocriação. Mas todo mundo tem a capacidade de fazer isso sozinho, de assumir responsabilidade das nossas narrativas e das nossas dores e das nossas emoções e daqui para frente cocriar um futuro com o eu superior para acessar a nova terra. A nova terra já está aqui. Você acessa ela elevando a sua vibração, ancorando o eu superior no seu corpo físico a nível celular. Eu fico por aqui hoje. Espero ter trazido algum discernimento. Anotem esse passo a passo. Comecem a fazer pelos próximos 21 dias e você vai ver se você não muda a sua realidade.